Graciela Morgado, ginecologista, obstetra. Neste mês que nós estamos iniciando o mês mundial de combate à infertilidade, endometriose. Seja muito bem-vinda, muito boa noite. Boa noite, boa noite. É o mês de junho ou o mês de julho? Mês de junho. Junho. Que nós estamos terminando agora, iniciando o mês de julho, mas essa preocupação com a endometriose tem que ser sempre. Sempre, sempre, isso é verdade. Que acomete muitas mulheres. Esse é o nosso medo. Eu estava vendo umas pesquisas, 15% das mulheres têm a dificuldade. Infertilidade, é assim que se fala. Isso pela Organização Mundial de Saúde. 15% delas têm infertilidade. A causa principal, qual que é? Assim, é dividido, né? 50% para as mulheres, 50% para os homens, né? Essa divisão. Porém, para as mulheres, 40% dessas mulheres inférteis têm endometriose. Então, uma das maiores causas da infertilidade é a endometriose. Quando fala em endometriose, então imagina, são aqueles miomas no útero? Não, nada a ver? Mioma é um tumor benigno do útero que pode causar realmente uma infertilidade a depender do tamanho e da sua localização. Tem idade para isso ou não? No período fértil, né? No período reprodutivo da mulher, quando ela começa a menstruar, né? Isso ela pode tender a ter miomas. Agora, a endometriose, o que é endometriose? É a camada do útero que descama toda vez, que é chamado endométrio. Pequenas células saem pela tuba uterina e caem dentro da cavidade. E nessa cavidade elas vão grudando esses focos, então grudam no intestino, na bexiga, causando cólicas menstruais, dor na relação e infertilidade também. Tudo isso que você está falando tem hoje em dia já assim processos avançados ou é como algumas doenças que a gente ainda se pergunta, mas o que fazer? Não, tem caminhamentos práticos? Tem. Primeira coisa que a paciente tem que ter uma noção, né, é a cólica menstrual. Cólica menstrual progressiva, então aquela menina que começou a menstruar e essa cólica priva ela de ir numa escola e na faculdade, e mesmo no trabalho, essa cólica está piorando com o tempo. Então, isso é indício de endometriose. Mais intensidade? Mais intensidade. Dor na relação, aquela mulher que para a relação ou muda a posição pela dor. Né? Alterações intestinais, então diarreia ou mesmo até sangramento pelas fezes no período menstrual também é indício de endometriose. Tá? Isso tudo é diagnosticado através de um exame ginecológico normal, em que se faz um toque, avalia o fundo de saco dessa mulher. Além disso, exames de imagem, ultrassom e ressonância. A gente tem uma matéria, não sei nem se está pronta essa matéria. A gente encontrou uma paciente que sofre de endometriose e o nosso repórter Luiz Henrique Casoni foi tentar entender um pouco mais essa história e a superação dessa história. Vamos lá. Exames de ressonância magnética e ultrassom confirmaram a endometriose. Mas o diagnóstico veio só depois de 7 anos dos primeiros sintomas. Esses sintomas são cólica terrível, que são cólicas assim que você realmente passa muitíssimo mal, e uma dor na barriga que você não aguenta fazer nada, e aquele mal-estar assim que você precisa ficar realmente de cama. Desde os 11 anos, idade em que teve a primeira menstruação, Fernanda vem convivendo com as dores e os sintomas da endometriose. Mas ela faz um alerta. A desinformação entre os médicos dificultou o diagnóstico. Você acaba indo em vários, até que você realmente consiga encontrar um que tenha estudado, feito a especialização, para saber que aquilo não é normal. Que a maioria deles considera normal uma mulher ter cólica a ponto de precisar ir ao hospital, que era o meu caso, precisar tomar medicação intravenosa, e quando não é correto, né? Fernanda quis pôr fim aos sintomas e iniciou um tratamento que pudesse amenizar as dores. O primeiro deles é você fazer uma videolaparoscopia, né, que é aquele exame cirúrgico, e através desse exame cirúrgico que eles conseguem tirar aqueles focos, né? Porque a endometriose nada mais é que foco que vai saindo ali para a cavidade uterina, por exemplo, para ovários, para pelve, para bexiga. E aí eles fazem essa microcirurgia, no caso, e cauterizam. Foram 4 cirurgias ao todo, a última em março deste ano. Agora o tratamento consiste à base de uma medicação que não causa menstruação e, consequentemente, a endometriose. É uma injeção para ver se realmente
cessa a possibilidade do sangramento e ver qual é a resposta da endometriose com relação a ele. Após as cirurgias para tratar a endometriose, que resultou inclusive na perda de um ovário, Fernanda está na esperança de que tudo corra bem no atual tratamento medicamentoso e numa boa resposta à medicação. E assim a gente vai levando, é na base da tentativa e erro, porque como é uma doença muito recente, então não se sabe muito qual é a evolução dela de um ano para outro, né? Tem pacientes que operam, demora 5, 6 anos para que precise fazer uma nova intervenção cirúrgica. Então é muito naquela tentativa, vamos fazer essa parte, se não der certo vamos optar por outra. O principal é que dá para viver bem, com qualidade de vida, né? São histórias de gente que, assim, passa aqueles momentos, assim, às vezes de apreensão, né? Não vou conseguir engravidar. De repente, teve endometriose, mas não significa que não vai poder engravidar. Não significa. Nem todas as pacientes que têm endometriose são inférteis, porque depende da localização desses focos de endometriose. Né? A endometriose pode fechar a tuba uterina, pode alterar toda a arquitetura do útero, ovário, também pode dificultar no sentido de ovulação. Então, ela altera todo o óvulo dessa mulher, dificultando a fertilização dele, assim como até mesmo uma implantação do embrião. A endometriose afeta também essa área do endométrio. Tem algum exame específico para endometriose? O diagnóstico é feito por exames de imagem, tanto ultrassom, né, um ultrassom com preparo intestinal, não é aquele ultrassom corriqueiro que a mulher faz de rotina, é um com preparo intestinal, assim como a ressonância também tem um preparo intestinal a ser feito. Aí depois desses 2 exames, se analisa a possibilidade de realizar ou não uma videolaparoscopia ou um tratamento clínico, depende muito do quadro dessa paciente. Várias perguntas chegarão ao longo da semana pelo nosso site. A retirada do útero resolve o problema da endometriose? A retirada, apenas a retirada porque ela para de menstruar, não resolve o problema, porque ela ainda tem os ovários. E quem produz o hormônio é o ovário. Então, aqueles focos que estão, né, na parte externa do útero vão continuar proliferando e vão continuar causando dor. Então, retirar o útero não é um tratamento. Tá? Mas, por exemplo, a mulher que descobre endometriose na menopausa, já vi casos assim, por exemplo, na família. Faz o quê? Na menopausa, o ovário ele já não está produzindo mais o hormônio. Então, a tendência dessa endometriose é parar. Ela vai parar de ter dor, ela não para de menstruar, assim como para de ter dor abdominal. Então, ela não tem a chamada dismenorreia, que é a cólica menstrual. Então, esse foco vai ficar quietinho como ele está. Ele não vai piorar na menopausa. Então, a menopausa em si não causa endometriose. Essa mulher já tinha endometriose antes, né, e foi até a menopausa. Na menopausa, ela está tratada. Tem várias perguntas deixadas no nosso site, por exemplo, de Betim, Minas Gerais, a Maria Lúcia. A senhora já falou sobre isso. Doutora, sinto dores quando tenho relações sexuais. Isso, então, pode ser endometriose? Pode ser. Pode Dores ser. Preciso parar a minha relação ou meu parceiro precisa mudar a posição porque é uma dor muito desconfortável. Já tive pacientes que chegaram a desmaiar durante o ato sexual de intensa dor. Nossa, mas aí então deixa a vida afetiva sexual complicadíssima. Complicado. Ao Lucas Andrade de Niterói, eu e minha esposa estamos tentando ter filhos há 2 anos, não conseguimos. Quais são as doenças que causam infertilidade nos homens? Isso que Infertilidade é doença? Infertilidade é um diagnóstico. Né? Tá. Tanto na mulher como no homem. Então, a gente não pode só colocar a mulher como o problema da questão. Tá. Temos que investigar o homem também. Então, o homem pode ter varicocele, uma disfunção erétil, até algumas doenças, por exemplo, a fibrose cística, que ela não tem o... Como que é a ejaculação do homem? Ela passa pelo ducto deferente e aí saindo ejaculado. Tá. E a fibrose cística, o homem não tem esse ducto deferente, então não tem o ejaculado, não tem a saída do sêmen. Isso, ele é um azospérmico, isso causa infertilidade. Então, além de investigação da mulher, tem que ser investigado esse homem, através de um exame de espermograma, é um exame simples. Ainda
A primeira coisa assim, que vem à cabeça sempre é do lado feminino, né? Feminino. Ah, o casal não tem filho. Ah, ela é estéril. Ela é alguma coisa assim. estéril, Não é isso? Tem Precisa ir muito, mudando essa E mentalidade. o homem, né, com simples espermograma, às vezes fica constrangido só naquele ato, Sim. e é uma coisa simples que soluciona e dá o diagnóstico. A Luria Antunes, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Fui diagnosticada com endometriose há 3 anos. Eu comecei a menstruar muito cedo, mas nunca me importei. Até que fui ao médico e ele disse que isso pode ter sido uma das causas da endometriose. Minha mãe também menstruou cedo e não tem endometriose. A doença é genética? A doença é hereditária, sim. A única questão é que hoje em dia as mulheres, elas não engravidam com 15 anos como antigamente, 16, 18. Hoje em dia a mulher, ela prioriza a sua profissão, então deixa para engravidar com 35, 40 anos. Então essa mulher, ela menstruou desde os 12, 13 anos até agora. Então ela tem um potencial maior de ter endometriose. A endometriose, a maior causa dela é imunológica. Então por fator imunológico, essa mulher não consegue fazer a limpeza desses focos que caem, causando a aderência. Então, a recomendação para quem está nos acompanhando em todas as partes do Brasil, nessa noite de sexta-feira, tem sentido alguns desses sintomas, procurar o médico ou a médica. Com certeza. Não tem outro caminho. Para uma avaliação, é necessário. Não tem aquela história também de, mas isso não acontecia em outros tempos, é uma doença dos tempos de hoje. É como dizia antigamente, quando casar Sara. Lembra? Antigamente se falava da cólica quando Exato. casar Sara. Por quê? Porque a menina casava com 15, 16 e tinha logo filho. Então, realmente, se ela tinha um potencial de ter endometriose, ela casava, logo engravidava, tinha filhos sequenciais, Pronto. não ia ter endometriose. Hoje em dia a mulher, ela não casa cedo, ela casa tarde. Aí é o problema. Eu quero te agradecer, ginecologista, obstetra, Graciela Morgado. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui.